Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. David Hume foi um dos filósofos mais importantes do empirismo. Um dos seus principais conceitos são impressões e ideias. A diferença entre esses dois aspectos consiste no grau de força e vividez com que atingem a mente e penetram no nosso pensamento. E consciência também, tanto no nosso pensamento como na nossa consciência. As percepções que entram com mais força e violência em nossa mente são as chamadas de impressões, nas quais estão incluídas as nossas sensações, as nossas paixões e as nossas emoções e sua primeira aparição em nossa alma. Essas impressões podem ser divididas entre internas e externas. As expressões internas vêm à nossa mente através do sentimento e têm pouca relação com o materialismo. As impressões externas vêm do mundo material e estão baseadas em elementos físicos. As ideias são concebidas como cópias das impressões, sendo que as têm como base e origem. Todavia, são cópias menos vívidas e fortes, por tal motivo, não podem ser confundidas com as impressões. São as ideias, o pensamento e o raciocínio, distinguir-se em ideias simples e ideias complexas. As ideias simples são cópias de alguma impressão e, como tendem a se agregar entre si, formam as ideias complexas. Estas, por sua vez, são associações de ideias simples, através dos princípios ou da semelhança ou da contiguidade no tempo e espaço, ou de casualidade, ou ainda são formadas pela imaginação. Os princípios que originam a associação de ideias na mente também fazem com que a mente seja transportada de uma ideia a outra. Segundo Hume, estes são os princípios de coesão, de união entre as ideias simples. Está na imaginação, assume o lugar de conexão indissolúvel que se une na memória. Deve-se ter em mente que a realidade das ideias, tanto simples quanto complexas, depende de ter impressões correspondentes. Cada indivíduo que esteja com suas faculdades mentais em pleno funcionamento é capaz de escolher caminhos a serem seguidos, desejos a serem satisfeitos, ideias a serem colocadas em práticas. E essas escolhas, através da racionalidade existente nos indivíduos, o filósofo David Hume denominou de percepções, ou seja, o ato de perceber. O filósofo divide as percepções em duas grandes classes. Primeiro, as impressões, que são aquelas percepções ligadas às sensações, paixões e emoções, que nascem no indivíduo de uma forma inexplicável, até mesmo para o indivíduo que está inserido em seu contexto. Por ser baseado em sentimentos, essas percepções deixam de lado a razão em alguns aspectos. Por exemplo, uma jovem que se apaixona por um jovem apenas porque ele tem atributos físicos que satisfazem o padrão proposto por ela, ou vice-versa. Eles não levam em conta alguns aspectos que seriam importantes em uma relação, e muitas vezes o resultado disso não é o esperado anteriormente. Dentro dessa reflexão, podemos usar o exemplo do sal e do açúcar. Nenhum indivíduo em sua sã consciência comerá uma colher de sopa de sal, por ser algo que vai gerar um certo incômodo, além de saber que tal atitude representará um risco à sua saúde. Porém, os indivíduos ingerem quantidades superiores a essa do açúcar, por ser algo prazeroso e não levando em conta o risco que essa grande quantidade lhe causará. Através das percepções, todo o indivíduo é capaz de criar e de transformar as suas convicções, buscando transformar o seu mundo, contribuindo para transformar o mundo exterior, ou seja, a sociedade à sua volta. Porém, é possível dizer que existam duas formas de percepção de mundo. Aquela que nasce da racionalidade e do uso das faculdades mentais inerentes de cada ser humano, ou a percepção coercitiva, que nasce através daquilo que lhe é colocado como caminho a ser seguido, e que foi pré-estabelecido por leis, regras, dogmas e é essencial para a formação do caráter de cada indivíduo.
Tanto uma como a outra só poderá ser seguida mediante o raciocínio que estabelece essa percepção como algo a ser seguido. E essa aceitação vem através do sentido, que surge no indivíduo, lhe trazendo a necessidade de descobrir qual o seu papel dentro da sociedade. E para entender esse papel, é preciso perceber as limitações nele existentes e que precisam ser transformadas. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção.